Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Nós que nos encontramos em mais esta manhã para uma breve meditação. Esta meditação possa ela nos ajudar a manter o nosso vínculo espiritual e possa nos ajudar a buscar entender e refletir esse tempo no qual nós vivemos, tempo de pandemia, tempo de inseguranças, tempo de quarentena. Hoje quero convidar a todos a uma breve meditação sobre mais um texto de São Paulo Apóstolo. Então pegue a sua Bíblia e nós vamos meditar a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que ficasse longe de mim. Mas o Senhor disse-me:
basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, continuamos com o testemunho nesse terceiro dia e a experiência profunda de fé do apóstolo Paulo. Ele que na carta aos Colossenses nos dizia: quem pode nos separar do amor de Cristo? E ele mesmo respondia: nada pode nos separar. Da carta aos Romanos, nada pode nos separar do amor de Cristo. Na carta aos Colossenses, São Paulo dizia: alegro-me nos sofrimentos. E nós precisamos lembrar que São Paulo estava vivendo um processo de prisão, condenação e morte depois do seu martírio. E ofereço os meus sofrimentos para a santificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Bonito isso. Hoje, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, ele, diante do grande mistério e do grande ministério ao qual ele foi envolvido, foi enviado, e talvez seja interessante a gente lembrar um pouco, ou sempre lembrar da experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem uma mudança radical na sua vida quando se encontra com Jesus ressuscitado a caminho de Damasco. Nós sabemos essa história, nós sabemos desse caminho de Paulo apóstolo. E ele, naturalmente, se achava, num primeiro momento, grande, importante e inteligente. E quando ele se encontra com Jesus a caminho de Damasco, ele muda completamente a sua consciência, as suas atitudes e a sua vida. E nesse texto, o que nos chama a atenção é que São Paulo faz aquele caminho que nós já citamos, o caminho da pequena via, ou o caminho da pequenez, ou o caminho da humildade. Nesse versículo 7 do capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, São Paulo apóstolo começou a dizer: e para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne. Duas realidades: a grandeza, a onipotência de Deus, que ilumina os corações, nos dá a graça da fé, ilumina a nossa inteligência. Somos seres de fé, mas também seres racionais. Deus, na sua grandiosidade de criação, como Criador, como Libertador e como Redentor em seu Filho Jesus Cristo, nos envolve nesse grande mistério que às vezes nós não temos palavras para descrever a ação de Deus em nós e na humanidade. Mas diante de tudo isso que Deus fez em São Paulo, mas não só em São Paulo, fez em nós, no mundo inteiro, São Paulo sempre destaca o seu limite, a sua fragilidade, a sua fraqueza, a sua parte humana, que foi sim amada por Deus, redimida por Deus. Mas São Paulo lembra diante de Deus e para nós, neste texto bíblico, desta dimensão. Mesmo diante da grandeza de Deus, que já me redimiu, que já me perdoou, que já me dotou da sua graça, sinto-me limitado e tenho e reconheço que mesmo assim luto com as minhas fraquezas diárias. Essa fraqueza
Meu irmão e minha irmã, cada um de nós sabemos. Cada um de nós sabemos do amor misericordioso de Deus que nos envolve, mesmo diante de algumas dificuldades pessoais que nós temos de avançar, de crescer. É esta consciência que nos ajuda a entender também este tempo no qual nós vivemos. Deus é grande, Deus é todo-poderoso, mas nós, seres humanos, somos marcados pela nossa fraqueza. A expressão que São Paulo usou foi um espinho na carne. Popularmente se diz, cada um de nós sabe onde o sapato aperta o nosso pé, querendo reafirmar que todos nós sabemos das nossas limitações. E é nessas limitações, conscientes dessas limitações, que nós avançamos, não por nossos méritos próprios. Temos muitas coisas boas em nós, mas ao mesmo tempo precisamos avançar. São Paulo reza para que esse espinho na carne seja libertado. E o que é bonito? Bonito perceber que nesse caminho permanente de conversão e não permitir que as nossas limitações, fraquezas, nos façam parar ou tomem conta de nós, que seria muito pior, Deus disse ao apóstolo Paulo, versículo 9, basta-te a minha graça. Esse é o tempo de implorarmos sobre nós a graça de Deus. Graça que nos foi dada. Para nós católicos, Deus derrama a sua graça sobre nós. E ao encontro da graça vem a nossa colaboração humana, mesmo limitada e marcada pelas fragilidades e pelos espinhos que nós trazemos em nossa carne. Os espinhos pessoais, os espinhos da vida comunitária e os espinhos da vida social. Basta-te a minha graça. É o que nós queremos suplicar ao Senhor. Que nos envolvendo com a sua graça, nos cure, purifique e nos eleve de novo. Duas atitudes importantes da graça de Deus em nós, que nós aprendemos na teologia católica, é que a graça de Deus é sanante e elevante, ou seja, ela cura, purifica e ao mesmo tempo eleva, nos coloca de novo em pé, nos faz caminhar, nos coloca como filhos e filhas de Deus novamente, se podemos dizer assim. Basta-te a minha graça. Nós todos somos envolvidos da limitação da nossa realidade humana. E qual é o espinho social que nós enfrentamos, talvez? Ou nos colocamos como estamos irmanados neste tempo de pandemia? Que embora dotados da graça de Deus, amados por Deus, feitos do pó, mas o único pó que foi amado por Deus, como nos disse o Papa Francisco na quarta-feira de cinzas, nós trazemos as limitações da fragilidade humana. Essa consciência não é para nos humilhar. Esta consciência não é para nos deixar tristes. Esta consciência e esta experiência de que às vezes, mesmo querendo fazer, mesmo querendo ajudar, a nossa limitação humana ajuda, sim, mas às vezes ela tem esse limite, ou ela tem sempre esse limite. Nós vivemos essa experiência diante de um vírus que nós quase não sabemos a sua origem de fato, né, o que causou, né, não o lugar de onde ele saiu, ou de onde se estendeu para o mundo inteiro, mas como isso aconteceu, nós nos deparamos com a nossa limitação, com a nossa fragilidade humana, que é limitada, que é contingente, que é fraca e que morre. Diante dessa realidade, nós queremos ouvir a voz de Deus que nos diz:
seja na vida e na morte, seja na alegria e na tristeza, seja perseverando até o fim, basta-te a minha graça. Repito, graça que nos envolve, que nos santifica, que nos purifica, que nos eleva. A partir desta experiência de fé e consciência da limitação humana, São Paulo nos dá este paradoxo. Ou seja, parece que é uma compreensão que não se ajusta ou não tem sentido. Porque ele diz mais uma vez, eu irei me gloriar nas minhas fraquezas e nos meus limites. Né? Por quê? Porque nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, quando eu sou fraco, eu sou forte. É na fraqueza que a força de Deus se realiza plenamente. Pois é, quando somos muito cheios de nós mesmos, e no mundo que nós precisamos sempre aparentar estar bem, fortes, resolvidos totalmente, cheios de certezas da vida, do mundo, o mundo parece que nos envolve nesse sentido às vezes, né? Precisamos aparentar força, poder, que está tudo bem, que eu sou saudável. E o apóstolo Paulo, com a sua experiência de fé, nos diz, me gloriarei nas minhas fraquezas para que a força de Cristo habite em mim. Consciência da limitação, que às vezes não é nem culpa do pecado, mas nós somos limitados. E ao mesmo tempo, a graça de Deus e a força de Deus que se manifesta. Esta expressão, para quem não tem fé, ou até mesmo para nós que temos fé, é um pouco difícil de entender. Quando sou forte, quando sou fraco, é então que sou forte. Não por mim mesmo, mas pela graça de Deus. Nesse momento em que nós enfrentamos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa contingência humana, é esse momento em que a graça de Deus, basta-te a minha graça, nos envolve, quer nos envolver para que sejamos fortes em Cristo Jesus. Basta-te a minha graça. E apesar da nossa fragilidade, é Deus quem sempre nos socorre e nos faz firmes, fortes, perseverantes, confiantes. Por isso, encontrar-se com a nossa fragilidade, a nossa pequenez, é sempre o caminho para nós cristãos de fortalecimento na fé. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, meus irmãos e irmãs, e que Maria Santíssima, a pequena Maria, que se fez humilde, frágil diante de Deus, mas que alcançada pela graça do seu Espírito, é mulher forte de fé, que enfrentou também as perseguições e que enfrentou ver seu filho morto pregado numa cruz. Recorramos à Mãe de Deus para todos nós, para que interceda por todos nós, para que nesse tempo de experiência de fraqueza, de limitação, de incapacidade humana, e que é muito auxiliada pela ciência nesse tempo, pela medicina, mas que essa nossa sensação possa permitir que a graça de Deus desça sobre nós, como desceu sobre Maria Santíssima, e nos impulsione. E que, ao passarmos esse tempo juntos e firmes na fé, possamos lá na frente dizer: quando eu me senti fraco, fui forte, porque não estava sozinho, Deus estava comigo, derramando a sua graça para purificar e me elevar. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor.
faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a tua graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de teu Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. A graça de Deus, que também envolve os santos e envolveu Santo Antônio, nosso padroeiro, também pode nos envolver nesse caminho de fragilidade. Santo Antônio também, na sua vida pessoal, enfrentou uma enfermidade que não esperava. E essa enfermidade fez com que Antônio pudesse voltar ou redirecionar a sua missão a pedido de Deus. Recorramos a Santo Antônio, que experimentou também as suas limitações, que nos ajude também nesse momento, a todos nós. Se milagres desejais, recorreis a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a mais dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a mais dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a mais dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a mais dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, ó bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, que esse momento possa nos ajudar, ou ter nos ajudado, a suplicar a graça de Deus diante da nossa fragilidade. E nesse momento de experiência e sensação de fraqueza e de impotência, sermos fortalecidos em Cristo Jesus. Quero, antes da bênção final hoje, fazer um grande pedido. Neste canal já está a programação da nossa Semana Santa, aqui em nossa paróquia Santo Antônio de Pradópolis. Peço que vocês compartilhem, mas para que a nossa Semana Santa, que será toda transmitida sem a participação do povo, acolhendo e estando em sintonia com as orientações sanitárias, nós queremos pedir que, além desse canal, que também será via para a transmissão da Semana Santa, que você se inscreva no canal da paróquia no YouTube. Nós precisamos até sábado de 1000 inscrições.
Então aqui nesta via você vai encontrar o link para que vai levar você para o canal da paróquia. Nós criamos esse canal ontem e já temos mais de 400 inscritos. Nós queremos pedir a sua colaboração, porque chegando aos 1000 inscritos, nós iremos conseguir fazer as transmissões ao vivo também pelo YouTube. E isso pode chegar a mais lares e a mais casas. Então não só curta aquele link, entre na página, entre no canal do YouTube e faça sua inscrição. Lá tem uma palavrinha, inscrever-se. Então você clica e aciona a sinetinha, para que no momento em que nós entrarmos ao vivo, você seja lembrado nos horários. Então, por favor, compartilhe e compartilhe também o link do canal no YouTube. Nós precisamos, ainda de muitos inscritos para poder ajudar e transmitir a nossa Semana Santa a partir do domingo de Ramos. Quero também pedir a nossa colaboração com a campanha solidária que começa hoje, promovida pelo Fundo de Solidariedade aqui do município de Pradópolis. A nossa primeira-dama, Eliana Martins, é quem está à frente desta campanha. E a nossa Igreja Matriz de Santo Antônio é um dos pontos de coleta. Essa campanha quer favorecer as famílias mais necessitadas e que já começam a sentir a dificuldade desse tempo. Então você pode passar na Igreja Matriz e deixar alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Nós nos unimos à campanha do município, porque de fato nesse tempo somos um único povo, estamos na mesma barca de Jesus e quanto mais nos unirmos, melhor ajudamos aqueles que de fato necessitam. Então fica o meu apelo, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Paróquia Santo Antônio de Pradópolis, e ajude-nos nessa campanha solidária do município de Pradópolis. A nossa Igreja Matriz é um ponto de coleta, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Deus continue a nos ajudar, a nos fazer perseverar mesmo na distância. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José, seu esposo, e Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos encontramos às 19 horas para a Santa Missa. Tenha um bom dia e que a nossa experiência de pequenez e do nosso nada nos faça experimentar de modo particular a graça de Deus que já age em nós. A irmã Kelly Patrícia tem uma canção que se chama Faz do Meu Nada Amor. Que essa seja a nossa também experiência neste tempo difícil no qual nós vivemos. Amém.